E aí, pessoal, o objetivo do vídeo, dos vídeos, né, que eu vou postar, continua sendo orientação de como proceder quando você decide fazer o intercâmbio. Então, hoje eu vou falar com relação aos documentos necessários para você levar quando você vai solicitar um visto de estudante. Quando você for fazer o preenchimento do DS-160, que é aquele formulário que tem no site do consulado, você deve selecionar lá F1, que é o visto de estudante. Esse visto só te permite estudar. Você não pode trabalhar com o visto de estudante, a não ser em algumas situações em que você trabalhe dentro do campus da universidade. E além de tudo, acredito eu que você ainda precisa de uma autorização por escrito da escola. Enfim, eu contratei uma empresa para que me desse auxílio nessa solicitação de visto. Então, assim, eu acredito que com esse vídeo você não vai precisar de contratar ninguém, porque é bem simples. Eu contratei porque eu fiquei um pouco insegura, mas eu confesso que o que me deu mais garantia foram os vídeos que eu assisti aqui mesmo no YouTube. Foram as coisas que me deixaram mais tranquila e que realmente funcionaram para mim. Bom, são duas etapas. A primeira etapa você faz no CASV, que é o Centro de Apoio ao Solicitante do Visto. Eu fiz no Rio de Janeiro, então fica em uma ponta e o consulado fica em outra. Nessa primeira etapa, você precisa levar apenas seu passaporte, o seu DS-160. Eu levei também o agendamento porque eu fui orientada a levar. E como meu visto é de estudante, eu levei meu F1, mas eles não me pediram. Eles me pediram apenas o meu DS-160 e o meu passaporte. Lá foi muito rápido, não adianta chegar antes do horário, porque você é atendido exatamente na hora marcada. E com 15 minutos eu entrei e saí, foi tudo muito tranquilo. A única dica é, a foto que você vai tirar nesse dia é a sua foto do seu visto. Então tenta ir arrumadinho para você aparecer bonitinho lá na foto. Na segunda etapa, eu fiz o CASV num dia e o consulado no outro. A segunda etapa foi lá no consulado, onde você faz efetivamente a entrevista. Qual é o segredo da entrevista, pelo que eu pude perceber? Falar a verdade. E talvez um pouco de sorte, porque algumas pessoas tiveram visto negado que eu não vi o porquê de negarem para eles, mas enfim, é falar a verdade e ter comprovante de tudo que você está falando. Porque pode ser que eles peçam lá na hora. Tinha uma pessoa à minha frente que o cônsul perguntou, você tem um comprovante de... O menino falou do trabalho da mãe dele e ele pediu o comprovante. Você tem um comprovante, um contra-cheque? E o menino não levou e o visto dele foi negado. Talvez se ele tivesse também seria, mas era uma garantia a mais que ele tinha. Então eu levei tudo que eu podia levar eu levei. As orientações que eu recebi foram: primeiro dia, passaporte, DS-160, agendamento, eu levei também por minha conta o I-20. No segundo dia, eu levei passaporte atual e passaportes anteriores. Se você tiver passaporte vencido, leve também. DS-160 finalizado, I-20 original, taxa SEVES, que é o comprovante que você pagou as taxas, porque para visto de estudante são duas taxas. Não é apenas uma taxa como no de turismo. Comprovante de acomodação. Eu já tenho uma acomodação paga. Caso você ainda não tenha e chegou o dia da sua entrevista, eu sugiro levar uma cotação de alguns hotéis que você viu, alguma coisa assim para eles saberem que você realmente está tendo interesse pelo menos em procurar alguma coisa. Carta de custeio, porque no meu caso eu tô pagando uma parte e meu pai tá custeando uma outra parte do meu curso. Então eu tive que levar uma carta de custeio assinada por ele, que eu peguei um modelinho junto com a empresa lá mesmo, mas acredito que no Google tenha fácil, é uma carta simples. Declaração de imposto de renda, eu levei meu e o do meu pai. 3 últimos extratos bancários atualizados com saldo mínimo de $1.500 por mês de permanência. Então, no meu caso, eu fiz uma matrícula para 3 meses. Eu precisei apresentar extratos bancários de até $500 em real convertido, aí você tem que fazer pela taxa do dia. Levei também 3 últimos contra-cheques, meus e o do meu pai, e levei também comprovante de emprego. Eu não levei carteira de trabalho do meu pai,
Como eu já tinha levado o contra-cheque, eu levei minha carteira de trabalho e levei, como eu não estou trabalhando com carteira assinada, eu levei carta das empresas a qual eu estou prestando serviço hoje, porque eu faço prestação de serviço. Levei também para me garantir. Me pediram algum documento? Não, nenhum. Só me perguntaram. O cônsul me fez em média umas 12 perguntas e dessas 12 perguntas, 3 perguntas ele repetiu. Não sequencialmente, mas uma das perguntas foi: você já fez faculdade? Eu falei sim. Aí ele me fez outras perguntas, depois ele perguntou de novo assim: você fez faculdade de quê? Aí eu falei. Aí depois ele falou assim: ah, tá, mas esse curso seu, o que é mesmo? Era só para eu explicar, para ele ter certeza de que eu tava falando a verdade. Eu levei também, além dessas orientações que eu recebi, de vídeos que eu já tinha visto aqui no YouTube, eu levei uma declaração de colação de grau, então eu não sei qual é o seu nível de escolaridade, mas se você estiver pedindo um visto de estudante, leve um comprovante do seu último curso. Eu levei histórico também. Leve uma declaração da escola, eu acho que isso já ajuda. Porque como ele me perguntou da faculdade, se ele me pedisse um comprovante de declaração, eu não ia ter. Então é bom levar, porque às vezes eles pedem mesmo alguns documentos. O pessoal que estava na minha frente, ele pediu bastante documentos. Esse aqui é o F1, que é um documento que é emitido pela escola. A escola emite com os seus dados, os dados da escola, e você precisa apresentar ele lá na hora, assinado pela diretora da escola, por você e a data. Então é isso, foi super rápido, ele me chamou, me fez algumas perguntas. Primeira pergunta que ele fez pra mim, eu acredito que pra todo mundo, é: para qual cidade você vai? Então tenha bem em mente de não errar pra onde você vai. E às vezes eles fazem algumas pegadinhas. Vamos supor, eu vou pra Califórnia. Aí, nossa, a Califórnia é bem próximo de Nova York, você vai passear em Nova York? Aí, não, a Califórnia não é perto de Nova York. Entendeu? Então, assim, estude bem as cidades próximas, porque eu vi algumas pessoas me falando sobre isso e aconteceu lá mesmo no dia que eu estava. No mais, eu acho que é falar a verdade, comprovar tudo que você escreveu, né, preencheu no formulário, e ter calma. É difícil ter calma, mas ter tranquilidade, porque se você estiver falando a verdade, 50% do problema já está resolvido. E um pouco de sorte também, a gente não sabe qual é o critério, mas o meu deu tudo certo, graças a Deus, recebi esse papelzinho, e agora o meu passaporte já voltou, porque eu não moro no Rio, então ele veio por correio, chegou com 5 dias, e já vem com o seu vistinho aqui. A minha foto não ficou legal, porque não tive uma pessoa legal pra mim falar que era foto oficial, então ficou feinha. Mas enfim, então é isso, galera. Oficial. Eu vou pra Califórnia. Canta comigo. Viver a vida sobre as ondas. Na verdade, a minha vontade era chegar lá na hora que ele me chamasse e perguntasse, porque eu já sabia que ele ia perguntar o lugar que eu ia, que todo mundo já tinha falado isso aqui, nos vídeos aqui do YouTube, né? Minha vontade era, na hora que ele perguntasse assim: bom dia, a senhora deseja viajar pra onde? A minha vontade era falar: seu Costa, eu quero ir pra Califórnia, viver a vida lá na areia mesmo, porque eu não sei nadar, ser artista de cinema. Mas, enfim, voltando aqui. É isso, galera, deu certo, graças a Deus. E agora eu acho que a gente vai fazer mais vídeos mais legais assim lá na Califórnia, tá bom? Beijo, galera.